fazendo uma pesquisa sobre moda periférica e como a moda periférica está começando a atingir as elites a partir de artistas que vieram de baixo da periferia. O Oruan talvez seja o maior símbolo disso daí. O cara não sabe nem cantar, mas ele chegou lá fazendo aquilo e ele hoje é um símbolo dessa cultura. Aí ele vai lá no, acho que foi o Lollapalooza, uma camisa do pai dele, que foi condenado por matar diversas pessoas, é um criminoso da pior estirpe no nosso país, aí ele vai lá pedir salvação pra ele, e aí isso daí se difunde entre a galera jovem. E aí a gente tem uma ligação direta dessa cultura que essa gente faz e a gente assim fica passivamente aceitando ao crime diretamente. Mas o que ele de cultura aí? Aí vai pro que ele canta, e aí a gente tem uma cultura dessa que tá se elitizando no sentido de que tá virando normal e tal. O que é cultura de quebrada à criminalidade. Não, ele está associando, eu tô dizendo isso, o perigo de quem mesmo representa e simboliza essa cultura de quebrada, vinculá-la eles mesmos sem o devido cuidado ao crime. Como os estereótipos sobre mulheres muçulmanas ajudam a reproduzir discursos de poder. E aí, de novo, a gente não precisa ir tão longe. É a mesma ideia do estereótipo do bandido, que a gente falou disso aqui, que até a gente caiu nessa discussão na aula passada sobre essa dicotomia bandido de cidadão de bem. Como esses estereótipos atuam sobre essas pessoas. Por exemplo, não sei se vocês viram um meme recentemente de um menino com um estereótipo de um menino da quebrada, pardo, com um boné, com uma roupa de quebrado. E aí alguém falava assim, eu tô ficando com esse menino. E a menina falava assim, ele te roubou? Olha isso, sabe? E é uma coisa que é engraçada porque tá brincando com o estereótipo, mas para aquelas pessoas talvez não seja tão engraçado. Então pensar em como isso está reproduzindo um discurso de poder. Quem é o que tem cara de bandido? Quem é o que tem cara de terrorista? A gente aqui no Brasil não enfrenta isso, mas quando você mora fora do Brasil, você ter um fenótipo árabe te fecha muitas portas. Você vai para muita salinha de avião, se você tem um sobrenome árabe ou que seja interpretado como persa, muçulmano, enfim, de alguma forma, você vai para muita salinha de aeroporto, ser questionado. Esses estereótipos, eles reproduzem práticas, eles não são só uma discussão filosófica, eles estão no dia a dia, na escala 6x1, por exemplo, como a gente estava falando. Mas eu acho que a gente tem que diferenciar também, porque não um negro, por ser negro, ele vai ser visto, deve ser bandido. Agora um cara que está numa atitude suspeita ali, por exemplo, para uma abordagem policial, que foi nossa discussão lá. Mas ele está numa abordagem suspeitas, com trejeitos, com capacete, sem uma necessidade de estar com capacete, ou com blusão e um capuz ali. São contextos em que você não trata um estereótipo, assim, mas o contexto de suspeita, a fundada suspeita por uma... Quais são trejeitos? Isso, por exemplo, trejeitos, assim, eu quero dizer essa vestimenta, por exemplo. Ele está com um blusão ali e um capacete à plena luz do sol. É diferente, mas trejeito. Vestimenta ali, um contexto errado, que pareça algo está errado. Investimento é errado. Por exemplo, um capuz, uma blusa de frio no sol quente e você está em um grupo ali para fazer o quê? O que você vai fazer desse jeito? Vestido assim? Você vê isso o tempo todo. Gente de capuz e blusão no sol quente. Eu chamo de adolescente. Eu chamo de adolescente. Sai no meio-dia do colégio. Se você vê um grupo desse, aqui a gente não tem a cultura de arrastão, mas no Rio de Janeiro, se você vê um grupo desse, você não vai tentar, por exemplo, evitar ser vítima de um assalto? Por mais que não vá ocorrer um? Eu vou. Isso tem a ver com estereótipo. Pode falar, Luiz. Ué? Não, eu ia falar É hipocrisia. tipo assim, independente, se isso do nome realmente faz sentido. Eu tenho uma I no nome, que é europeu. Se eu tiver de blusão, whatever, não vão me parar, mas se for um muçulmano de blusão, provavelmente ele vai ser questionado. De blusão ninguém nem vai ver sua cor, cara. Se é sobre cor a discussão, você tá num contexto errado. Essa questão da vestimenta é interessante, porque a minha namorada está fazendo uma pesquisa sobre moda periférica e como a moda periférica está começando a atingir as elites a partir de artistas que vieram de baixo da periferia. A gente tem as meninas da cena do rap, né, como a Tasha Trace, e as roupas que elas usam agora da moda do funk paulista. Então, quando você fala de vestimenta, a gente tem que tomar esse cuidado, porque antes usar o blusão, a bermuda de palhaço e aquele óculos todo colorido, antes a gente dizia que era o kit peba. E agora esse estilo está chegando lá nas elites. E aí eles vão parar de ser vistos como kit peba para começar a ser visto... Desses meninos que andam desse jeito nas periferias, por exemplo, na Araponga.
Tem muito isso. Você não vai ver gente andando no Araponga de terno todo bonitinho. Que nem quando você sai aqui do plano. Pega tipo fuleiro, assim. Aham. E você tá no metrô, vai pra estação Galeria, entra uma caralhada de homem cheio de terno. Um monte de mulher vestida Doido pra tirar aquela Aquela sainha bonitinha de ser. Essa não é mais. Mas a questão do Você palhaço. conhece a Tru do departamento? Não. Não. Ela pesquisa vestimenta, depois fala pra sua namorada sobre isso, é muito interessante. E é isso, é um código, uma simbolização importante no nosso dia a dia, né? A maneira como cada um que tá vestido passa uma mensagem também. A questão do palhaço mesmo que você colocou simboliza que o cara matou policiais. Não, você tá viajando, é um modelo isso aí de calça, não é uma tatuagem, tá ligado? Mas aí a gente Não, não tô falando da tatuagem, não. da vestimenta mesmo. É um modelo de roupa, Não da não tatuagem tem um que faz desenhado em um palhaço. cadeia, tô falando da tatuagem, né? Não, achei que era o desenho mesmo. A bermuda é a questão ali. Então, essa moda, ela tá saindo da periferia e ela tá chegando na elite. Quando Balenciaga de novo. vê um menino da periferia, você pega, sei lá, passa a polícia na Araponga, vê um menino vestido desse jeito, vai tomar enquadramento. Você pega um menino vestido desse jeito, branco, sei lá, na Zona Sul, você não vai tomar enquadramento. Então, o que é essa questão da vestimenta? A gente tem que pensar nisso. Se a moda periférica chega até a elite, como é que vai ser? O nome disso é perfilamento racial, tem muito estudo sobre isso, de diversos organismos. A Anistia Internacional, eu até participei desse painel, fez um painel internacional sobre perfilamento racial nas Américas em 2018, muito interessante. Posso trazer o relatório, os dados, é bem legal. Pode falar. E até, tipo, a questão do palhaço, realmente, tem um código, assim, com muitas aspas sobre palhaços. Antigo, hein, gente? Bem antigo, porque, por exemplo... Não, é atual, mas é atual ainda. Não, não é. Até Na hoje, por muda, a criminalidade é exemplo... verde. Por Eu exemplo, ia no falar que em Japão, slow motion. no Japão, até hoje é visto como errado você usar tatuagem por conta da... Ai, da Yakult, tinha lá... Isso. Mas se uma pessoa... Se eu aqui, né? Tipo, se o brasileiro chegar lá usando tatuagem, eles vão me ver com preconceito, né? Mas não necessariamente Como Yakult. isso. É que nem palhaço, tipo assim, você tá usando. Claro que existem pessoas que usam como uma simbologia, muito antigamente, mas não necessariamente é. Tem uma etnografia muito boa sobre isso, chama Valetes em Slow Motion, do Kiko Goifman, que ele discute toda essa simbologia do crime, como isso foi se alterando também com a ramificação de facções, né? Que antes só tinha duas, hoje em dia tem ramificação, isso mudou bastante. Na Tailândia não pode, é proibido ter tatuagem que remete ao budismo. O brasileiro chegando lá e tudo não entrando. Só vou usar blusão aqui todos os dias que eu vou ser presa. Só para fechar esse entendimento aí sobre a cultura, como ela se espalhou para esse nível aí, o Oruan talvez seja o maior símbolo disso daí. A gente tem um cara ali que o cara não sabe nem cantar, mas ele chegou lá fazendo aquilo e ele hoje é um símbolo dessa cultura. Aí ele vai lá no, acho que foi o Lollapalooza, Rock in Rio, algum evento desses grandes aí ele vai com a camisa do pai dele, que foi condenado por matar diversas pessoas, é um criminoso da pior estirpe no nosso país, aí ele vai lá pedir salvação para ele, que é um criminoso, líder do Comando Vermelho até hoje, e aí isso daí se difunde entre a galera jovem. E aí a gente tem uma ligação direta dessa cultura que essa gente faz e a gente assim fica passivamente aceitando ao crime diretamente. Mas o que ele de cultura aí? O que ele canta e tá vinculado a isso, aí ele vai cantar o que ele canta lá no evento importante, aí o pessoal que não tem a cabeça formada e tal só acha, pô, tá pedindo liberdade pro pai dele, só que o pai dele é um grande criminoso. Mas o que é cultura aí no debate teórico? O que você tá chamando de cultura? Começou com a vestimenta, aí vai pro que ele canta, e aí a gente tem uma cultura dessa que tá Mas se elitizando no sentido de que tá virando você tá normal e associando tal. O que é cultura de quebrada à criminalidade. Não, ele está associando, eu estou dizendo isso, o perigo de quem mesmo representa e simboliza essa cultura de quebrada, vinculá-la eles mesmos sem o devido cuidado ao crime, entendeu? Mas é heterogêneo isso aí. isso Vai tá- ter Ele é criminoso uma em figura, qualquer lugar, vai ter criminoso na cultura Mas ele é a de maior elite, na figura cultura disso aí, de quebrada. talvez. Tem criminoso rico e de colarinho branco que tem uma cultura de elite. Ó, pra vocês verem, ele anda com a tatuagem daquele Elias maluco lá, que foi o cara que queimou no pneu lá, naquele micro-ondas, sei o nome do jornalista, mas aquele importante jornalista da Globo lá. Tim Lopes, que denunciava isso daí. E hoje a Globo fica divulgando esse cara, e ele com a camisa lá do pai pedindo liberdade pra ele, com tatuagem do maluco. Eles seriam um caso isolado. Ele é o maior representante disso, é o maior símbolo hoje. Eu ouvi falar dele Pelo amor ontem. de Deus, quando isso daí surgiu, Números. a maior repercussão que teve foi negativa, não foi Exatamente. positiva, pelo amor de Deus.
Vamos manter os fatos também. Não, gente, e é heterogêneo. Como que você acha que os fãs do Oruan veem isso aí? Com apoio ou repulsa? Seja sincero. Não, mas o que tem a ver isso? Isso você tá generalizando, entendeu? Tipo, o Oruan pode ser uma representatividade que tem a ver com criminalidade, com apologia ao crime, isso aí nem é mais crime, mas eu tô entendendo o seu ponto. Pra mim A tudo minha tá questão- interligado. Mas a minha questão não é Vai essa, chegar né? aí. Não, a minha questão é a generalização. É isso que a gente tá aprendendo aqui em Introdução à Antropologia. A gente não pode generalizar. A gente não pode achar que por causa dessa situação, ainda que ele tenha milhões de fãs, ouvintes, qualquer cultura de quebrada tem a ver com crime. Aí também eu não falei isso. É isso que eu tô tentando entender, Eu tô se é isso que você tá falando. Não, eu Isso tô tá dizendo errado. que a gente tem que olhar em certos contextos. Por exemplo, a questão disso. Não tem problema o cara, por ser negro, por exemplo, igual eu falei, ele vai ser visto de um jeito. Mas se ele tiver no contexto ali em que você... Pô, o que o cara tá fazendo com... Se o cara é policial ali. O que ele tá fazendo um grupinho ali com blusão ou capacete no sol quente? O cara vai fazer uma abordagem, vai ver se tá tudo certo. É isso, Por causa contexto? do Oruan, você falou que tudo chega. Então, se tudo Não, aí chega, é você outro tá ponto. Eu só voltei generalizando. naquele. Você tá generalizando. Mas é isso, contexto. Tá, e aí assim, ó, a ideia que ela tá falando é de ser contra a ideia de salvação. No final das contas, eu acho que isso aqui resume o todo do argumento dela. Quais os pressupostos da ideia de salvar alguém? Que a Rúbia também falou. Se você tá salvando alguém, você tá salvando alguém de uma situação e para uma situação. Então você tá pressupondo que você tem um caminho melhor para aquela pessoa do que ela se encontrava. Isso vai pressupor uma relação que não é horizontal, que é do super-herói e da pessoa que precisa de salvação. E qual que é a saída? A saída é muito simples para tudo isso aqui que a gente está discutindo. Ouvir os outros de maneira adequada, ou seja, que as pessoas consigam falar uma linguagem que se entenda e que haja horizontalidade nisso. E isso é basicamente o método antropologia, a etnografia, que é o que a gente vai discutir na próxima unidade do curso. E por isso que é tão apaixonante.